Terça-feira chegou mais uma edição do Voz da Mulher e hoje a gente vai falar sobre saúde feminina com foco na endometriose. A doença está longe de ser rara. Segundo o Ministério da Saúde, a endometriose atinge 10% das mulheres em idade reprodutiva. Além disso, estima-se que pelo menos 8 milhões de mulheres têm a doença, mas boa parte não sabe. Para falar sobre o tema, estamos recebendo a Ana Cláudia Dias Souza, que é ginecologista e mastologista, e a deputada estadual delegada Sheila. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Tamara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alô FM. Bom dia, doutora Ana Cláudia, essa médica maravilhosa, sempre disposta aí, né, a estar passando essas orientações importantes que a gente precisa sobre um tema extremamente importante, né, doutor? Ok, vamos falar sobre endometriose hoje. Ana Cláudia, eu já queria que você explicasse o nosso bate-papo, já começasse, na verdade, falando sobre a endometriose. O que ela é, na verdade? Como que funciona? Então, a endometriose significa o quê? Tecido endometriótico. Que tecido é esse? Esse tecido era para estar exclusivamente dentro do útero. Em algumas mulheres, fatores genéticos e outros fatores epigenéticos exteriores fazem com que algumas células que saem de dentro do útero, através da trompa, elas migram para dentro da cavidade abdominal. O abdômen aí, ele consiste além do útero, do ovário, ele tem todo aí o intestino tá ali dentro, o fígado tá ali dentro, o baço tá ali dentro. E aí essas células, elas se acessam na serosa, que é uma camadinha externa a todos esses órgãos, e começa a desenvolver, então, focos de menstruação. E é claro, a gente só menstrua quando está na hora. Então, essa menstruação, a cada ciclo, a cada 30 dias, ela acontece tanto dentro do útero, se exteriorizando pela vagina, que é o que você vê, quanto está acontecendo nesses foquinhos que estão acestados em cada serosa aí, que pode ser intestinal. É como se o corpo menstruasse internamente. Exatamente, para outras situações. E o que acontece? Quando esse sangue cai na cavidade, ele irrita a cavidade, gera uma reação inflamatória que posteriormente vira uma fibrose e aí você começa a ter aderências. E é por isso que os sintomas da endometriose basicamente são cólicas, dores abdominais, às vezes de forma crônica. O paciente procura médico porque tem dor abdominal, não consegue definir direitinho o que está acontecendo. Às vezes o médico também tem dificuldade de fazer esse diagnóstico, porque muitas vezes é uma doença, a gente fala que é paucissintomática ou muito silenciosa, ou essa dor vem junto com a menstruação. Diga-se sempre que quando a mulher está menstruando e começa a menstruar, essa dismenorreia pode ser primária de causa fisiológica, porque está tudo começando, o organismo está começando a desenvolver esse processo de amadurecimento. Enfim, fica difícil o diagnóstico. E a gente sabe realmente que de 6 a 10% da nossa população pode vir a ter a atividade da doença, que é essa doença endometriótica, que muitas vezes se faz um diagnóstico mais tardio. Eu falei no início, na nossa abertura, que muitas mulheres desconhecem a própria doença, convivem com a doença e nem sabem. O que justifica isso? Porque, na verdade, a dor, que é uma das principais causas da doença, acontece durante o período menstrual, que já é um período doloroso para algumas meninas e para algumas mulheres. E isso, de forma crônica, a cada menstruação, uma cólica, isso passa a ser uma rotina para a paciente, que passa a tomar o seu analgésico. Então, é normal, porque não foge à realidade das adolescentes, das mocinhas na sua adultice, e assim vai se passando. E esse processo inflamatório vai se tornando crônico, e aí vão aparecendo os primeiros sinais que são, digamos, mais perenes, né? Que são as aderências. E aí, a partir dessas aderências, a gente pode ter os casos de infertilidade. E aí, às vezes, é somente quando essa mulher vai buscar a fertilidade, a sua gravidez, e ela não acontece de forma natural, procura um médico para entender o que está acontecendo, e no final de tudo isso descobre que tem uma endometriose. Então, Tamara, Você foi vítima, né? eu tenho, né? Eu acho que não tem muito cura, mas hoje está muito controlada, graças a Deus, né? A endometriose. Mas começou, eu me lembro perfeitamente, assim, eu tinha 16 anos de idade, eu menstruei muito cedo, com 10 anos, e, assim, tinha cólicas normais, mas aos 16 anos, num determinado dia, eu senti uma dor, assim, muito fora do normal. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no centro da cidade, lá no interior de São Paulo,
E eu não consegui, assim, continuar as minhas atividades. Eu precisei ir para o hospital, tamanha dor, sabe? E só cessou tomando Buscopan na veia. Fiquei ali em repouso e depois passou o período menstrual e desde então essas dores elas foram se repetindo todos os meses. Procurei ajuda, fiz ultrassom, né, abdominal e não apareceu nada. E então eu passei a fazer o quê? O paliativo, que não é legal esse paliativo. O que eu fazia? Eu sabia mais ou menos o dia que eu iria menstruar e eu sabia da dor. Então, 3 dias antes, eu começava a tomar anti-inflamatório de 12 em 12 horas, para não sentir aquela dor aguda e não me incapacitar para as atividades do dia a dia. E isso foi passando até quando eu me casei e assim, eu nunca me dei bem com nenhum tipo de anticoncepcional, todos me faziam muito mal, então eu não tomei. Eu falei, se vier um filho, ok, depois eu vejo e tal. E foi levando, só que passaram-se 9 anos, eu não engravidei, né? Fiz todos os exames naquela época, 18, 19, 20 anos atrás, né? A gente não tinha tanto recurso, não tinha, né, doutora, a tecnologia que a gente tem hoje, de imagem, de conhecimento, de internet. Hoje você entra na internet, você sabe quem está internet. Não tinha internet, né? Doutor Google. Exatamente. Nos ajuda a seguir o caminho. Ajuda. Então, assim, eu vi que não dava certo, fiz todos os exames, não consegui engravidar, não consegui de forma alguma. Precisei recorrer à fertilização in vitro e deu certo na 4ª vez que eu fiz e tive o meu filho mais velho, José Elias, e após o parto eu tive um problema muito sério de que o meu ovário esquerdo ele cresceu assustadoramente. Então era um endometrioma, né? E isso tem a ver com a endometriose? A gente não sabia, só soube depois que abriu, né, o abdômen, que viu que era um cisto de 800 gramas. Isso. Sim, foi assustador. Aí eu precisei fazer uma cirurgia, tudo aí veio o diagnóstico. Depois continuei o tratamento, aí consegui engravidar dos trigêmeos, né? E depois disso ainda continuei pelejando ainda com a dor da endometriose, até que o que me ajudou muito, muito foi realmente cessar a menstruação, através do Dilmirena e agora com a doutora Ana Cláudia, através do implante hormonal. Sim. Na verdade, o que é a doença? A doença precisa de estrogênio, ela é estrogênio dependente. Por ser estrogênio dependente, quando ela vai se manifestar? A partir do momento que essa menina entra na menarca, ou seja, a partir da primeira menstruação, em algum momento essas células podem migrar via trompa para o abdômen e algumas mulheres vão desenvolver os focos endometrióticos. A endometriose ela pode ser silenciosa e você ter uma endometriose grave e não sentir nada, assim como você pode ter uma endometriose mínima e sentir muita cólica, né? A dismenorreia e muita cólica. Quando? Na menstruação. É genético? Um pouco. 13% das pacientes que têm parentes em 1º grau com endometriose podem ter endometriose também. Então, não é uma questão só genética, porque tem outros fatores que fazem essa predisposição. Mas, sim, tem alguma situação a ver com a genética também. E enquanto essa mulher estiver na sua fase reprodutiva e tiver estrogênio ciclando, essa endometriose pode estar se desenvolvendo dentro da cavidade uterina, da cavidade abdominal, me desculpe, não da cavidade uterina. Portanto, muitas vezes vai ser dependente dessa fertilidade, que às vezes não acontece na busca de um casal por uma gravidez, é que você vai buscar o que está acontecendo. Porque a gente não faz pesquisa de endometriose sem que haja alguma coisa que nos justifique pensar nisso, tá? Então não é sair correndo todo mundo achando que está com endometriose só porque está com cólica, também não. Nesses exames, a gente sempre, assim, pelo menos o ideal seria que todo ano a mulher... O preventivo não dá para perceber? Não, preventivo é só para ver câncer de colo de útero. Preventivo serve para isso. Mas preventivo, na verdade, é um exame ginecológico adequado, né? Então, que é composto de uma boa anamnese, para a gente conhecer a história da paciente, entender como ela está nesse contexto cíclico, menstrual, hormonal, e entender o que acontece com ela de uma forma geral. A partir desse momento, um bom exame físico, que inclui mama, abdômen, é a parte ginecológica, e aí, por fim, a coleta do material, que é o preventivo, que não tem nada a ver com o diagnóstico de endometriose. Quando a gente percebe na anamnese, que é na história do paciente, alguma coisa que nos faz pensar em alguma coisa nesse sentido, em endometriose, sim. Aí você pode pedir uma ultrassom transvaginal com preparo retal, que hoje a gente tem um know-how bom nessa área, em que pode nos ajudar
inferir um melhor diagnóstico para endometriose, e a ressonância nuclear magnética pélvica também, que hoje é uma arma muito importante. Muitas vezes conseguimos fechar o diagnóstico com esses 2 exames de imagem, mas o exame real é a laparoscopia com biópsia. E é mais invasivo, né? Fecha, mas é mais invasivo. Então, a ressonância e o transvaginal hoje, com preparo retal, nos ajuda muito a definir o que fazer com aquele paciente, visto que ele tem uma clínica importante e uma imagem positiva. Porque, na verdade, o que eu preciso fazer? Suspender a menstruação. Então, quando eu tenho a cura da endometriose, na gravidez, eu tenho a ausência completa da atividade endometriótica, porque eu estou cheia de progesterona e grávida, e, portanto, não menstruo. E na menopausa, a cura virá de forma espontânea. Em momentos bem... Né? Mas bem endometriose, o que fica da endometriose são as aderências. E aí elas são eternas realmente, porque é devido a um processo inflamatório que foi cronicamente trazendo todo esse processo para dentro do abdômen. Mas é possível amenizar os sintomas da endometriose, né? Cessar a menstruação. Alguns estudos que a atividade física é uma aliada aí aos sintomas. Sim. Na verdade, o estudo mostrou que meninas que a partir dos 15 anos começaram a fazer atividade física 4 horas ou mais por semana, elas tiveram todos os sintomas aliviados ou mesmo o não desenvolvimento da doença. Uhum. As endorfinas que a gente produz durante uma atividade física, elas são analgésicas de qualquer forma, né? Então, a atividade física não é bom só para endometriose, é bom para muita coisa. Né? É bom para melhorar o seu humor, é bom para melhorar a sua TPM, é bom para melhorar a sua quantidade de gordura corporal, porque a gordura corporal de forma excessiva vão levar a neoplasias no futuro. Ao ovário policístico, que é uma síndrome que assola muitas meninas, né? Entre 15 e 25 anos aí, uma boa atividade física, ao reduzir o peso que está excessivo, vai recontrolar esse ovário e equilibrar essa mulher. Então, a atividade física, na verdade, além da endometriose, ela é boa para muita coisa. É uma coisa que a gente deve, se possível, dentro das políticas públicas aí, estar incentivando e dando instrumental para que realmente a população, de uma forma geral, não só a população que tem condição de ir para uma academia, né? As academias a céu aberto estão aí, né? Existem já algumas políticas públicas para trazer esse incentivo para que a população se movimente, não só o idoso, mas também o jovem, desde o sempre, adolescente, né? Desde sempre. Doutora, você citou que uma das formas de tratar, talvez até curar a endometriose é a cancelamento aí da menstruação. E mulheres em idade reprodutiva, isso traz alguma parte negativa? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Em que momento essa mulher ou essa menina nos procura e você faz o diagnóstico? Se ela ainda precisa, ela nunca teve uma gravidez e isso vai ser o futuro, porque a gente precisa cessar a menstruação naquele momento, até que ela esteja pronta para uma gravidez. Porque muitas vezes ela ainda nem tem parceiro, não tem marido. Preserva, né? Ajuda a preservar, certo, né? Como é que eu faço isso? Anti-inflamatório para tirar dor é uma coisa importante. Cessar a menstruação com anticoncepcionais. Normalmente, os melhores são aqueles que têm estrogênio com progesterona, né? Então, você tem uma dose adequada, em torno de 20 microgramas de etilenoestradiol, com uma progesterona, sempre com orientação médica, qualquer que seja. E aí, você vai usá-la de forma contínua. Porque você usando uma pílula de forma contínua, você não vai menstruar. À medida que o tempo passa, os escapes vão acabando e você para de menstruar. Portanto, eu cesso a atividade endometriótica naquele momento. Eu descidualizo aquele endométrio, tanto intrauterino quanto extrauterino, e eu tenho a ausência da atividade. Se eu paraliso a atividade endometrial, eu consigo viver anos sem que essa endometriose acelere ou aumente os seus sintomas ou aumente a sua doença. Né? Doutora, assim, até uma dúvida que eu tenho, e assim, a gente ouve, eu não sei se é mito, eu não sei se é real, então eu queria ouvir de você, essa questão de cessar a menstruação, isso prejudica a saúde da mulher ou não? Não. Olha só. Prejudica, tá? Eu também acredito que se tem que sair... Veja bem. Ela não forma. Você não vai, por exemplo, são coisas diferentes, né? Que a gente está falando de coisas que precisam ser bem explicadas. Eu, sem tomar nada, não menstruar, significa que existe algo de errado no meu organismo. Porque, teoricamente, nós fomos feitas para ciclar mensalmente.
Isso mostra que o nosso organismo está funcionando de forma adequada. Agora, se eu não quero menstruar, então eu tomo uma pílula de forma contínua, eu só simplesmente cesso a minha menstruação, isso é ótimo, que sangrar, na verdade, gente, é perda de ferro, é perda de hemoglobina, e isso tudo faz falta. Serve para gerar, né? Para gravidez. Na verdade, quando eu quero engravidar, eu vou separar meu contraceptivo, e aí você havia me feito uma pergunta, isso faz mal? De forma alguma. Em um mês, essa menina já volta à sua fertilidade. Normalmente, quem toma pílula, até 3 meses, já vai ter a sua gravidez acontecida, né? Se ela não tiver nenhuma outra alteração que a impeça de engravidar. Por exemplo, a endometriose. Você cessa, tenta engravidar e não consegue, você precisa de outros exames para saber se a sua trompa está pérvia, se está tudo bem com o parceiro também, para que tudo aconteça. A endometriose per si, né, independente de estar ou não obstruindo as trompas, ela gera algum grau de infertilidade porque ela aumenta o processo inflamatório intraabdominal. Então, aumentam interleucinas, macrófagos, isso tudo gera uma interferência num ciclo natural. Prejudica até a própria fertilização in vitro. A própria fertilização in vitro, às vezes, ela fica prejudicada. Você faz, fertiliza, e não é da primeira vez, mas uma segunda, uma terceira tem que ser tentada, e é claro que ela vai acontecer. A gravidez vai acontecer. Precisa da ajuda. Sheila, como que você avalia aí a saúde da mulher no sistema público hoje? Olha, Tamara, a gente tem que ser sincero, é muito ruim. Né? A gente tem ali o projeto Saúde para Todas. É um projeto que agora está rodando aqui em Juiz de Fora, atendendo as mulheres, mas é limitado, né, doutora? A gente escolhe o exame preventivo, o médico, a médica faz, o exame de toque das mãos, ajuda muita coisa. Agora, esses outros pormenores, né, ainda é muito difícil. Eu estive até em uma loja aqui no Shopping Independência na semana passada, e eu sempre que eu vou, fico batendo papo com as minhas, eu gosto muito de falar, né, todo mundo já percebeu. E eu fico lá batendo papo sobre diversos assuntos, e uma delas eu fiquei com muita pena. Me contou que realmente estava com um problema, que vai precisar retirar o útero, que vai precisar, sabe, você vê que uma jovem mulher... Mas ela está com muita dificuldade em conseguir marcar essa cirurgia, ela tem medo de fazer em qualquer lugar, sem uma referência, ela está assustada. A verdade é essa, ela está assustada. Então, assim, será que precisa mesmo? Será, né, aonde que ela foi atendida? Eu fiquei, assim, com essa angústia, com essa dúvida. Então, a mulher é muito complexa. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para isso. Né? Por isso, a representação feminina na política, ela também é importante para isso. Porque... nós, mulheres, é que vamos lembrar da endometriose. Das nossas dores. Né? Nós temos, inclusive, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei, que é o 4.059 de 2022, que está tramitando, que cria, né, institui a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Enfrentamento da Endometriose, a ser realizada no estado inteiro, né, anualmente, a partir do dia 8 de março. Então, todos os profissionais de saúde ficam voltados realmente para essa questão, essa visão, né, com essa visão, e as campanhas de conscientização também, inclusive na mídia. Né? É importante. Eu sou professora da Suprema, e a gente trabalha na Terezinha de Jesus, e a gente tem um instituto de pós-graduação em laparoscopia que ajuda muito nesse trabalho da endometriose, porque, olha, vejam bem, fazer um diagnóstico talvez não seja uma coisa que o SUS não consiga fazer. Se a gente tem um bom profissional com uma ultrassom, com preparo transretal, isso vai acabar acontecendo. Aí essa menina com endometriose, a gente consegue fazer um bom tratamento pelo SUS, porque o SUS fornece o contraceptivo hormonal combinado. Ok, até aí a gente vai bem. Mas se essa menina ou essa mulher, no momento em que ela quer gestar, ela tem uma obstrução tubar, e aí ela precisa de um tratamento ultra especializado, que aí então cabe aí os ambulatórios de infertilidade, nós vamos entrar num vácuo muito grande. O Sistema Único de Saúde, ele não tem essa estrutura pronta para receber esse núcleo, ou esse percentual pequeno de mulheres, que varia entre 6% e 10%, que vão ter uma endometriose, e essa endometriose grave, talvez, nessa mulher que ainda precisa de ter fertilidade ou ainda quer ter sua prole, talvez ela não consiga. E uma fertilização in vitro ainda é muito caro, né, doutora? Muito caro e bastante inacessível para as pessoas. E muito complexo.
Muito complexa. Tá? Não pensem Não que é é uma situação garantia. fácil. Não depende só do profissional, porque depende de uma estrutura toda ao redor. A gente precisa de congelação de óvulos, laboratório, tecnologia. E aí essa tecnologia, ela não está à mão de todos ainda, né? Então, eu acho que quando a gente fala, vamos fazer a semana da endometriose, conscientizar todo mundo, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque ao se fechar um diagnóstico, onde eu vou encaminhar esse meu paciente para um tratamento adequado? Cadê os ambulatórios de especialista? Exatamente. Eu não sou especialista em endometriose, eu sou ginecologista. Eu saberia aqui fazer um diagnóstico e encaminhar, sim, para alguém que tem muito mais habilidade cirúrgica, quando necessária a cirurgia, porque quando o tratamento é só clínico, nós podemos fazer, porque a gente tem capacitação para isso. Mas a habilidade cirúrgica para uma cirurgia endometriótica não é qualquer um, não. Realmente são cirurgias grandes, que necessitam de equipe multidisciplinar e de profissionais muito habilidosos e preparados para acolher esse paciente. Então, realmente, a gente precisa de equipes. E eu acho que a gente precisa, sim, de muitos projetos, de muitas mulheres que entendem melhor a mulher e que possam ajudá-la nesse sistema de saúde. Essa peregrinação não é fácil, às vezes ela é muito dolorosa para a mulher. Que na verdade é um desejo, e esse desejo ele deveria ser garantido para todas, para né? todos. E a gente, essa universalização, às vezes, ela tem muitas fragilidades. Eu sei o que eu passei, assim, a dor que a mulher sente quando não dá certo. A cada menstruação é assim, é um sofrimento. É um sofrimento frustração. muito Não é grande. só a feminina, é da família, Da né? família, Na verdade, a família sofre, o marido sofre, os que estão ao redor torcendo para a felicidade do casal sofrem. Então a gente precisa ter. E pior de tudo, quando não é só isso, né? A impossibilidade não é científica, mas sim de um poder de custo. Exato. E aí isso gera um desmerecimento, né, da pessoa que está vivendo aquilo, porque não depende só dela, o custo é alto o suficiente para ser inalcançável muitas vezes. Aí vem essa acho que é o momento da gente parar para pensar um pouco, né? Isso O que a gente pode fazer? É com essa fala que a gente encerra o Voz da Mulher de hoje. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, obrigada, Sheila. Foi muito esclarecedor e volte sempre, que a luta sempre de portas abertas. Ok, foi um prazer. Tá? Tchau. Agradeço a todos aí. Obrigada, Um abraço. gente. Obrigada, tu.